The Beginning After the End. Volume 1. Capítulo 14. Ó. Vovô Virion, Tessia, Rinia e eu estávamos todos sentados ao redor de uma mesa circular com uma jarra de água no meio. Anciã Rinia? Você disse que era uma médium, correto? Estou um pouco perdido quanto ao que você pode fazer. Vovô disse que eu seria capaz de descobrir se meus pais estão bem vendo você. Eu perguntei, olhando curiosamente para a jarra de água. Queque. Vovô, hein? Virion, você realmente se deixou levar, se está deixando jovens como ele chamá-lo assim. Ela riu. Que nada. Ele é uma exceção. Se qualquer outro pirralho se atrever a me chamar de algo como vovô, vou pendurá-los de cabeça para baixo e espancá-los com um cacto. Ele sorriu de volta, olhando para mim. Quão dolorosamente descritivo. Olhando para mim, ela latiu. Pirralho! Você nem sabe onde seus pais estão, mas quer viajar por toda Sapien, encontrá-los e depois voltar para treinar? Você já estaria morto quando voltasse aqui. Eu olhei para o vovô Virion. Ele contou a ela? Quase como se ele soubesse o que eu estava pensando, ele riu. Eu não disse nada disso a Rinia. Não há muito que você possa esconder dela, mas geralmente ela não se preocupa em olhar para uma pessoa. O que a tornou tão intrometida, Rinia? Vovô disse, dirigindo um olhar preocupado para a senhora idosa. Você e eu sabemos que ele é especial. Tão especial, na verdade, que há partes de sua vida que nem eu consigo ver. Arthur, seja qual for a besta que enviou sua vontade sobre você, não é uma besta comum. Limitá-la a uma classe SS não seria justo. Ela ponderou um pouco antes de continuar. Mas chega de falar nisso. Arthur, você está aqui para ver seus pais, é isso que vou ajudá-lo a fazer. Feche os olhos por um momento e imagine seus pais. Concentre-se na aparência e na assinatura de Mana. Eu vou cuidar do resto. Fechei os olhos e imaginei a última cena que tive dos dois juntos, meu pai gravemente ferido e minha mãe curando. Ok, pode abrir os olhos agora. Eu olhei para ela para ver a cor de seus olhos girando. A água estava flutuando para fora da jarra e girando, formando um disco em espiral. De repente, vejo meus pais na água. A cadeira em que eu estava sentado foi virada para trás quando pulei para cima, inclinando-me o mais perto da mesa. Eu vi minha mãe e meu pai juntos, sentados ao redor de uma mesa de jantar. Não parecia ser nossa casa em Asher. O rosto de minha mãe estava um pouco mais pálido e, no momento, estava dizendo algo para meu pai. Pude ver que ela perdeu um pouco de peso, mas por outro lado parecia muito saudável. Sua barriga. É bastante evidente agora que ela estava grávida pela protuberância bastante perceptível em sua barriga. Meu pai parecia o mesmo. Ele está usando algum tipo de uniforme agora e estava com uma barba. Eu podia sentir as lágrimas quentes correndo incontrolavelmente pelo meu rosto neste momento, já que não ousei tirar meus olhos da imagem de meus pais. Eles estão vivos. Eles estão bem. Eles estão bem. Obrigado, anciã Rinia. Muito obrigado por me mostrar isso. Consegui soltar uma gagueira fungada. Ela pareceu um pouco desconfortável com a minha sinceridade e apenas acenou. Deixe-me ver onde eles estão agora. A imagem diminuiu e eu pude ver o lado de fora de onde eles moram. Assim como eu suspeitava, definitivamente não era nossa casa em Asher. Aproximando ainda mais o zoom, pude ver o layout da cidade em que eles estão hospedados. Parece que eles fizeram sua casa em Shiruz. Isso torna as coisas mais simples para nós. Ela diz, com uma expressão contente em seu rosto. Tess,
obviamente preocupada com o meu choro, estava dando tapinhas nas minhas costas, mas seu olhar não deixou redemoinho de água. Paz Duarte. Eu fracamente a ouvi resmungar. Vovô Virion bateu palmas e se levantou. Ok. Arthur. Vamos deixar seus pais saberem que você está vivo. De acordo com o vovô Virion, regulamentos rígidos controlavam as comunicações entre o reino de Elenoir e Sapien. No entanto, Rinia, sendo uma adivinha não descoberta pelo reino de Sapien, nos permitiu uma certa liberdade não regulamentada em certo sentido. Como esse processo funcionará? Irei derramar um pouco da minha mana inata em você, estabelecendo um link temporário. Quando eu der o sinal, comece a falar como se estivesse falando com seus pais. É importante saber que eles ouvirão sua voz dentro de suas cabeças, então podem não acreditar no que você está dizendo a princípio. Certifique-se de fazê-los acreditar que realmente é você que está falando com eles e que eles não estão ficando loucos. Lembre-se, estamos apenas fazendo isso para que saibam que você ainda está vivo. Vou emitir sua voz diretamente na mente de seus pais. Não consigo manter a conexão por muito tempo, então diga o que você precisa em 2 minutos. Afirmou ela, com um olhar sério nos olhos. Acenando para isso, eu me preparo também. Comece. Agora. Seu corpo inteiro começou a brilhar da mesma cor de seus olhos e eu pude ver o mesmo brilho se espalhando em mim também. Respirando fundo, comecei a falar. Oi mãe, oi pai. Sou eu, seu filho Arthur. Vocês provavelmente estão realmente surpresos por ouvir minha voz dentro de suas cabeças, hein? Tem um motivo para isso. Antes disso, porém, quero que saiba que estou vivo e seguro. Mais uma vez, estou vivo e bem, mãe, pai. Consegui sobreviver à queda do penhasco e atualmente estou morando no reino de Elenoir com os elfos. Por favor, não contem isso a ninguém. Não tenho muito tempo, então só direi as coisas mais importantes. Uma amiga minha é desviante como você, mãe, exceto que ela é uma médium, então pude ver como vocês estão agora também. Ela também é quem está permitindo que vocês possam ouvir minha voz. Eu quero voltar para vocês o mais rápido possível, mas não posso agora. Não, estou seguro e vivo agora, mas tenho uma espécie de doença dentro do meu corpo da qual preciso me livrar antes de poder voltar. Não se preocupe, enquanto eu ficar aqui e os elfos me tratarem, estou 100% bem. Então, por favor, não se preocupem. Não sei quando poderei falar com vocês assim de novo, mas o importante é que estou vivo e sei que vocês também estão. Pai, mãe, vocês dois deveriam estar ouvindo minha voz agora, então confirme um com o outro se vocês ainda não conseguem acreditar nisso. Lembrem-se, não digam a ninguém onde estou agora. Melhor ainda, basta manter como se eu ainda estivesse morto para tornar as coisas mais simples. Pode levar meses ou mesmo anos para eu voltar, mas tenha certeza de que voltarei para casa. Eu amo vocês muito e estou com saudades. Fique seguro, e pai, certifique-se de manter a mamãe e meu irmãozinho em segurança. Mãe por favor, certifique-se de que o pai não tenha problemas. Mensagem de seu filho, Art. Tive dificuldade em manter os olhos abertos por causa das lágrimas que continuamente escorriam. Eu simplesmente fiquei em silêncio, esfregando meus olhos enquanto fazia tudo o que podia para não desmoronar. O brilho esmaeceu em torno de nós dois e a anciã Rinia desabou de volta em sua cadeira, suando e pálida. Anciã Rinia, não sei como lhe agradecer por isso. Eu manejava para não grasnar. Treine bem e continue a valorizar aqueles que estão perto de você, criança. É assim que você vai me agradecer. Além disso, não se esqueça de aparecer de vez em quando. Esta avó aqui fica sozinha, quequeque. Ela respondeu com um sorriso. Dei-lhe um abraço apertado,
fazendo-a quase pular, ela acabou sucumbindo à minha fofura e me abraçou de volta antes de enxotar todos nós para longe. Enquanto estávamos saindo, notei Tess fazendo um pequeno beicinho, olhando para o meu peito. Quando voltamos ao castelo, já estava escuro. Uma empregada nos cumprimentou na chegada, mas antes que eu tivesse a chance de voltar para o meu quarto, vi o rei e a rainha. O rei veio até mim primeiro. Arthur, eu sei que você ouviu o que estávamos dizendo hoje cedo e peço desculpas por isso. Anos como rei me deixaram um pouco velho e irracional e fui nitidamente teimoso por você não pertencer a este lugar. A rainha continuou por seu marido, segurando minhas mãos nas dela. Você agora é o primeiro discípulo do ancião Virion. Isso lhe dá motivos mais do que suficientes para que todos nós o aceitemos. Mesmo que esse fato não existisse, você ainda salvou nossa filha. Por favor, considere este lugar como sua casa. Eu sei que você sente muita falta de seus pais, mas se eu puder ser de algum consolo, não hesite e me trate como se fosse sua própria mãe. Disse ela, dando-me um sorriso sincero. Papai. Mamãe. Tess disse com as mãos cobrindo a boca. Ela então correu até eles e os abraçou. Eu sorri de volta, agradecendo a eles também. Eles eram boas pessoas. Boas pessoas que estavam simplesmente cuidando de seu reino. Sorrindo atrás de nós, o vovô Virion acenou com a cabeça para todos nós em aprovação antes de exclamar. Pirralho! O treinamento começa amanhã, então durma cedo. Acordei com uma dor imensa cobrindo meu corpo. O suor frio já havia coberto meu corpo enquanto a sensação de meu corpo queimando se intensifica. Arg! Eu agarrei meu corpo com força, tentando resistir quando a porta de repente se abriu e vovô Virion correu em minha direção. Está ficando pior. Ele colocou as duas mãos no meu externo, onde meu núcleo de mana está localizado, antes de começar a emitir sua própria mana em mim. Lentamente, a dor diminuiu e eu fiquei ofegante, minhas roupas encharcadas de suor. Obrigado. Consegui soltar a respiração ofegante. Sem olhar para cima, ele respondeu. É um pouco cedo, mas vamos começar a treinar agora. Olhando pela janela, percebi que o sol ainda não tinha nascido. Eu provavelmente não conseguiria dormir de novo, então balancei a cabeça e o segui para o pátio. Sentado de pernas cruzadas, ele deu uma boa olhada em mim antes de explicar. Até agora, você tem purificado seu núcleo de mana e manipulado sua mana usando seus canais de mana. Embora, para magos normais, esse método seja suficiente, para domadores de feras, não podemos confiar nessa abordagem. Em vez disso, fazemos algo chamado assimilação. Sentei-me de frente para ele. Meu rosto deve ter avisado que eu não tinha ideia do que ele estava falando. Haha! Não se preocupe, você saberá em breve. O que é essencial por agora seria integrar a mana do seu núcleo diretamente nos ossos e músculos do seu corpo, daí o método, assimilação. Infelizmente, durante o período de assimilação, seu núcleo de mana não se desenvolverá, mas não é esse o ponto. Uma vez que a mana de seu novo núcleo é absorvido por todo o seu corpo, você será capaz de começar a utilizar qualquer poder da vontade de sua besta. Então foi isso que Sylvia quis dizer. Durante toda essa jornada pela floresta de Elshire conhecendo a família real e o vovô Virion, não pude deixar de pensar que Sylvia havia de alguma forma planejado tudo isso. Lentamente, libere a mana de seu núcleo e não fique tentado a usar seus canais de mana. Em vez disso, deixe que ele penetre em seu corpo e, lentamente, faça com que todos os seus músculos e ossos absorvam a mana. Isso levará tempo e esforço, mas durante todo esse processo, seu núcleo de mana deve rejeitar seu corpo cada vez menos. Instruiu Virion.
Não há muito que eu possa ajudá-lo na primeira parte do seu treinamento, exceto ter certeza de que sua mana está distribuída uniformemente por todo o seu corpo e aliviá-lo quando seu corpo tiver espasmos como antes. O treinamento continuou comigo meditando, dispersando a mana do meu núcleo para o meu corpo. Eu tinha pegado jeito depois de alguns dias, mas percebi como essa jornada seria longa. Direcionar minha mana para formar um núcleo quando eu era uma criança levou alguns anos, mas fazia exatamente o oposto, exceto com mais mana e um passo extra para assimilar a mana diretamente nos músculos e ossos. Eu não deixei o castelo durante este tempo porque eu não saberia quando meu corpo iria agir novamente. Fiquei muito grato ao vovô Virion por ter ficado comigo durante todo esse tempo. Infelizmente para Tess, isso deixou muito pouco tempo para brincar comigo. Nas vezes em que não estava meditando, estava descansando em meu quarto, meu corpo doendo por estar impregnado de mana. No entanto, isso não a impediu de simplesmente invadir e tagarelar sobre seu dia. Depois de várias semanas de assimilação, meu corpo agiu com menos frequência e pude sair para a cidade. Então, depois de prometer a Tess que faria uma excursão pela cidade de Zestier, fui dormir. Esperando do lado de fora do meu quarto estava uma Tess adoravelmente vestida. Ela estava usando um vestido de verão branco sem mangas e um cardigã branco transparente por cima. O chapéu de sol rosa claro que ela usava na cabeça estava decorado com uma flor clara, dando-lhe uma aparência muito fresca e de boneca. Antes tarde do que nunca. Depressa, vamos logo. Ela agarrou minha mão, meio me arrastando enquanto eu lutava contra meu corpo dolorido para acompanhar seu ritmo. Ver a cidade mais uma vez não destilou o espanto que tive quando cheguei a Zestier. Assim que descemos da carruagem e começamos a caminhar, aproveitamos para visitar as inúmeras barracas e lojas que a cidade tem a oferecer. Enquanto nós dois nos deparamos com muitos olhares do fato de que uma criança humana está de mãos dadas com a única princesa de seu reino, era um sentimento que eu estava acostumado desde minha vida anterior, então isso não me incomodou. O que me incomodou, no entanto, foi que, enquanto a maioria desses olhares eram apenas curiosidade, alguns olhares estavam cheios de hostilidade nítida. Saindo da loja de armaduras, eu tinha acabado de sair do caminho de alguém quando uma criança élfica bate no meu ombro. HMPH. Bem, se não é o pirralho humano que o ancião Virion assumiu como discípulo. Já ouvi tudo sobre você nojento, eu tenho germes humanos em minhas roupas. Ele comentou maliciosamente, um olhar de nojo colado em seu rosto. É bastante óbvio pelas roupas dessa criança, que não poderia ser muito mais velha do que Tess, e os atendentes, junto com o grupo de amigos que o seguiam, que ele era um nobre. Depois de passar tanto tempo com Tess, quase me esqueci de como as crianças eram imaturas. Não pude deixar de pensar que, fossem elfos ou humanos, os nobres mimados sempre pareciam agir como se tivessem sido ensinados no mesmo manual. Ele então se virou para encarar Tess, seu rosto se transformando em um sorriso experiente quando ele estendeu a mão para ela. Princesa, está abaixo do seu nível estar com esse pirralho humano. Permita-me acompanhá-lo ao redor. Ele pediu, esperando que Tess recebesse sua mão. Sem nem mesmo olhar em sua direção, Tess entrelaçou seu braço com o meu e respondeu friamente. Arte, vamos embora. Há um mosquito nessa direção e eu não quero pisar nele acidentalmente com meus sapatos novos. Quando fui puxado para longe, olhei para trás, lançando ao nobre garoto um olhar de pena, que pareceu enfurecê-lo ainda mais. Pare, pirralho! Ainda não acabei com você! Ele gritou, correndo até mim e agarrando meu ombro. Ouvi dizer que você é muito talentoso para um mago humano. Por aqui, acontece que também sou um gênio muito conhecido. Meu núcleo de mana já atingiu o estágio vermelho e além da manipulação da água, minha mãe disse que em breve serei capaz de manipular plantas. Eu respondi com minha expressão mais sincera, mais flagrantemente sarcástica, de surpresa.
Oh, minha nossa! Princesa Tessia! Parece que estamos na presença de um puro gênio aqui. Eu não sou digno. Tess soltou uma risadinha, nem mesmo se preocupando em esconder seu divertimento. Vou ter a certeza de lhe dar o devido respeito, Lorde Gênio dos Elfos. Então, se você nos der licença. Quando comecei a levar Tess embora, um lenço passou voando por nós, caindo no chão. Voltando-se, eu vejo o rosto do nobre pirralho, vermelho como um tomate, olhando para mim enquanto os atendentes e amigos soltam suspiros silenciosos. Como você ousa iniciar um duelo com o discípulo do ancião Virion? Você pode ter sangue nobre, Feyrite, mas ainda assim deve saber qual é o seu lugar. Volte atrás e cancele esse duelo. Tessia ordenou, seus olhos se estreitaram em um clarão. Sinto muito, princesa, mas meu pai me ensinou a nunca deixar meu orgulho ser pisoteado. Arthur, prepare-se para um duelo ou retirada com o rabo entre as pernas, sabendo que suas ações também refletem seu mentor. A escolha é sua. Feyrite estufou o peito, retirando uma varinha de debaixo da capa. Algumas das pessoas próximas ouviram e já começaram a se reunir ao nosso redor. Tessia parecia incerta sobre tudo isso, mas apenas acenou com a cabeça e deu alguns passos para longe de nós. Eu não queria causar uma cena desde que era um visitante, mas depois de semanas de meditação sufocante, meu corpo estava realmente ansioso pela chance de lutar. Princesa, por favor, tenha a honra de iniciar o duelo. O nobre pirralho disse enquanto começava a polir sua varinha negra com a manga. Eu podia ver Tess revirando os olhos enquanto dava mais um passo para trás. Que o duelo comece. Enquanto meu núcleo de mana ainda estava nos estágios iniciais de vermelho escuro, eu podia sentir a mana fortalecendo cada fibra de músculo que flexionei enquanto corria em direção a Feyrite. Estava acabado em questão de segundos. Ele era muito arrogante e nem mesmo tomou as precauções necessárias para descobrir se eu era um aumentador ou conjurador e, no momento em que estive com o braço estendido, ele nem tinha começado seu canto. Quando minha palma afundou em seu intestino, tudo o que ele conseguiu soltar foi uma forte lufada de ar sendo forçada para fora de seus pulmões antes de voar de volta caindo no chão. Fiquei feliz por ter usado a palma da mão, porque assim que minha mão fez contato, senti uma cota de malha resistente sob suas roupas. Os olhos dos atendentes e amigos de Feyrite se arregalaram enquanto Tessia rapidamente corria para mim e me puxava para longe. Mais tarde, Tessia me explicou que, em um duelo, havia certos costumes não ditos. Um desses costumes era deixar o desafiante dar o primeiro passo. A outra era que duelos informais entre nobres eram apenas uma demonstração de magia, não uma luta real. Isso arrancou uma boa risada de vovô quando descobriu, dizendo que os duelos entre nobres eram uma tolice absoluta e uma forma completamente imprecisa de medir a habilidade mágica de alguém. Ao todo, o que Feyrite quis dizer quando iniciou o duelo era simplesmente se revezar para mostrar os respectivos talentos mágicos um do outro. Foi decepcionante perceber que o olhar de choque de todos ao nosso redor não era da minha destreza de luta, mas do fato de que eu ignorei os costumes do duelo. Desde então, optei por ficar na mansão a maior parte dos dias me mantendo longe de problemas, pois vivia um estilo de vida rigoroso que consistia em meditar com o vovô Virion pela manhã, passar um pouco de tempo com Tessia à tarde e treinar por eu mesmo à noite. Durante esse tempo, enviei mensagens a meus pais de vez em quando para que soubessem que ainda estava vivo e que sentia muita falta deles. Assim, 3 anos haviam se passado.